Daí, galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro, e hoje é dia da gente ranquear as adaptações do primeiro ano de projeto de Stephen King. Dando sequência, então, aos vídeos aí de comemoração desse um ano de projeto de Lendo Stephen King em ordem cronológica, eu decidi trazer, então, as adaptações, agora falando de adaptações dos livros do mestre, já que quase tudo que ele publica é adaptado, algumas coisas não. Mas como vocês vão ver, então, nesse um ano de projeto em que, na verdade, eu li 13 livros, desses 13, 9 têm adaptações, alguns mais de uma adaptação, como eu vou falar aqui para frente, e apenas os que não têm são 3 livros de ficção, e um livro de não ficção, que no caso são Fúria, A Autoestrada e A Longa Marcha, e também A Dança Macabra, que nem faria sentido mesmo ter uma adaptação. Para deixar um pouquinho mais dinâmico, eu decidi então separar lá por categorias e falar um pouco assim do que eu indico e do que eu não indico para vocês assistir, para não ranquear mesmo assim do que eu menos gostei porque eu mais gostei, porque eu acho que não faz tanto sentido assim quando a gente fala de filmes. Então vamos lá. Eu já estou aqui então com os filmes separados para vocês. Eu escolhi então 4 categorias para fazer mais ou menos indicações médias ou não indicações. O primeiro deles é o Merece um Oscar, porque dentro do mundo Stephen King de adaptações, não são adaptações com um orçamento muito alto, ou assim, de muito crédito, apesar de algumas recentes que são um pouco mais, assim, como eu diria It, por exemplo, mas nesse começo aqui, principalmente, entre filmes e séries, não são, assim, lá muito confiáveis. Mas dentro desse mundo tem alguns que ficaram muito bons, claro, olhando dentro dessa perspectiva, eu acho que então colocaria então nessa categoria Merece um Oscar. Em seguida temos a categoria Sessão da Tarde, que é aquele filme que vale a pena assistir, para diversão, não é super assim, uou. E também temos então uma categoria que teria sido melhor ir ver o filme do Pelé, né? Se vocês assistem Chaves, vocês conhecem essa fala famosíssima do Chaves, que são aqueles filmes que não, nem perde muito seu tempo. E em último eu fiz aqui, que vocês vão ver que na verdade é uma categoria especial para uma adaptação, que é o No Thanks, que eu não vou assistir porque eu não quero assistir. Então é isso aí. E o primeiro filme que a gente vai falar aqui então é Carrie, que foi lançado em 1976, a primeira adaptação do mestre do primeiro livro. Eu acho que ela se encaixa bem na categoria de Merece um Oscar, porque a adaptação consegue ali reunir tudo que o livro quer passar. Pelo menos para mim, funcionou super bem. Claro, dentro daquele contexto da época, outra coisa que eu adoro nas adaptações, que é você conseguir se sentir como o pessoal se sentia naquela época, que a gente está falando aqui de 76, né, 74, quando o livro foi lançado, então faz bastante tempo pra gente que tá lendo agora, assim, nos dias de hoje, já mudou bastante coisa da sociedade, e eu acho que Carrie funciona super bem nisso. Ela dá uma modificadinha bem de leves no final da história como um todo, que eu achei que ficou muito bom. Então é uma adaptação que tanto o elenco manda bem, quanto a forma que é contada, a forma que é narrada. Então vale super a pena, essa é uma baita indicação. Agora falando de Carrie de 2002, eu vou colocar no Sessão da Tarde, porque ele funciona, eu acho que é mais ou menos assim funciona, mas eu acho que a personagem, a protagonista que foi escolhida, né, a atriz, ela não captou muito bem o que Carrie queria passar. Eu acho que ela é extremamente esquisita e ela tem uma cara de assassina muito forte. Eu acho que não é sobre exatamente isso, sobre a aparência física da Carrie, sim sobre o comportamento dela e tudo mais. Apesar de eu gostar da atriz, eu só acho que não funcionou muito bem. E como era o piloto de uma série, essa adaptação específica, eles pretendiam, então, continuar a história. Então, o final é bem diferente, as coisas mudam bastante em relação ao livro. E eu acho que talvez, se tivesse continuado, subido o orçamento, até poderia ficar legal. Mas como um episódio único, já que a série foi cancelada, não funciona tão bem assim quanto o primeiro. E temos em terceiro lugar, então, a adaptação de 2012, que eu acho, assim, que merece um Oscar. Eu gosto muito dessa adaptação. Gosto muito da Chloe, que é a atriz que faz a Carrie, né? Eu acho que ela captou também essa ideia, apesar dela ser super bonita. E num primeiro momento, quando eu bati o olho nesse filme, quando eu assisti antes de ler a história mesmo, eu achava que ela era muito bonita pro papel. Mas realmente, quando você lê o livro, você vê que não é só sobre aparência física, e eu acho que ela capta exatamente essa aura esquisita, digamos assim, da Carrie, que as pessoas acham, né, olhando para ela. E também aqui temos uma outra coisa bem legal, que é a
adição, então, da tecnologia da época. Então, a Carrie também, além de sofrer o bullying na escola, ela também sofre o bullying virtual, que dá uma engrandecida na história. Acho que ela segue também bem legal o livro e funciona super bem. Para o pessoal que não curte tanto, assim, adaptações antigas, eu acho que essa é uma baita indicação. Indo agora para as adaptações de Salem, temos a primeira adaptação, que é de 1979, na verdade é uma série, ambas são uma série. Eu vou colocar aqui na... Seria melhor ter ido ver o filme do Pelé. Eu acho que pra galera que assistiu na época deve ter funcionado. O vampirão estilo Nosferatu também, acho que é super clássico e tudo mais. Entendo muitas das coisas que eles tentaram fazer na série, mas para mim, principalmente depois, né, de ler o livro, com certeza a história não funciona. Eles mudam diversas coisas, abreviam, tiram um personagem, colocam um personagem e tiram toda a dinâmica, que é uma das coisas que eu mais gosto nesse livro, que é a junção dos personagens improváveis, de certa forma, o jeito que eles formam os grupos para andar na história. E eu não gostei dessa adaptação, eu acho que ela é muito medonha, assim, eles encurtaram muito, enxugaram muito, e, enfim, não funcionou para mim. Acho que não vale a pena, ainda mais por ser uma série, ser um pouco mais longa. Enfim, não vale muito a pena. Em seguida, temos então a adaptação de 2004. Esse aqui eu vou colocar na categoria Sessão da Tarde, apesar de eu detestar o Rob Lowe, que vai ser o Ben aqui na nossa história, o nosso protagonista. Eu acho que essa história, então, capta um pouco mais sobre a essência do livro, como que são os personagens, as dinâmicas de relacionamento deles também funcionam super legal. E também tem, de novo, essa atualização, né, da história, passando então em 2004, com um pouco mais de tecnologia, apesar dos celulares ser aquele tijolão, ainda já tem um pouco mais disso, e às vezes traz coisas mais legais para a história, e eu acho que funciona. Também é uma série um pouquinho mais longa, mas que, se você quer ver uma adaptação, dentre as que tem disponível, essa é a melhor. Não chega a ser uma super adaptação, principalmente pelo meu ranço com o protagonista, mas eu acho que, então, enfim, resume bem a história de Salem. Indo então agora para as adaptações de O Iluminado, vou colocar então o filme do Kubrick de 1980 no Merece um Oscar, porque ele realmente é um filme muito bom. Vamos então separar, né, em categorias. Esse filme, como um filme solo, como um filme de terror, suspense, enfim, ele funciona muito bem e eu gosto bastante dele, principalmente eu acho que 90% por causa do Jack Nicholson, mas se tratando de uma adaptação, ele é porca, muito porca, ele caga muito na história, modifica diversas coisas, odeio como é construído o Jack nessa história. Então, esquecendo o livro, ele é um bom filme, sim, reconheço que, enfim, marcou época, mudou forma de gravação, enfim, o cara fez diversas coisas legais. Em compensação, ele era um baita do escroto, né, o Kubrick, o que ele fez, então, com a Shelley Duvall ali, né, que veio a Wendy no filme, é simplesmente horrível. Eu não gosto mais dessa adaptação, eu não assisto mais ela, principalmente por isso. Eu não consigo assistir um filme em que eu vejo que a pessoa foi ali abusada psicologicamente e não fazer nada. Mas eu sim reconheço que é um bom filme, o resultado final funcionou muito bem. Claro, como de novo falando, esquecendo o filme. Então não vou colocar ele na categoria Sessão da Tarde, porque eu acho ele um filme acima disso. Mas, enfim, não gosto muito. E falando agora então do Iluminado de 1997, eu vou colocar aqui como merece um Oscar, porque eu adorei essa adaptação. Na verdade, essa aqui é uma série, né, para TV, acho que em 5 episódios, 6 episódios, é um pouquinho mais longa, assim, demora mais tempo, mas é muito legal. A construção do Jack é muito bacana. Eu não botava muita fé nessa adaptação, principalmente pela escalação dos atores, né, e do diretor, e você sente, assim, um pouquinho que falta orçamento, que falta um pouco mais de experiência do diretor em algumas partes, porque tem umas cenas, assim, totalmente desnecessárias, mas como adaptação da história, funciona muito bem. Você vê o Jack gradativamente ali indo à loucura, e é muito legal. Acho que tem diversas cenas bem icônicas nessa série, e o pessoal não leva tanto em consideração por causa do Kubrick ser mais famoso, ter feito mais sucesso o filme. Mas como adaptação do livro, vale muito a pena, e fica a minha super indicação aqui. Indo agora para as adaptações de Sombras da Noite, que eu acho que é o que tem mais aqui, são 6 adaptações. Eu não coloquei exatamente na ordem dos contos que aparecem no livro mesmo, vou falar um pouquinho de cada uma aí, meio à parte. E a primeira adaptação que a gente tem é, então, Colheita Maldita, que eu vou colocar aqui como Sessão da Tarde, depois do Rob Lowe, com licença. Foi uma adaptação, assim, que eu acho que para a época funcionava muito bem, 1984, né? Eu acho que aquele clima, assim, de não saber para onde você está indo, o casal perdido no meio daquela cidade muito louca, que vocês vão descobrir se vocês ainda não leram. Mas eu acho, assim, que para mim foi bem cansativo, é bem datado, assim, diversos diálogos bem ruins, mas eu acho que ele capta bem toda a história ali do conto, e, enfim, né, se tratando de um conto que já é uma história um pouco mais
rasa, digamos assim. Eu acho que ele conseguiu se preencher bem para contar essa história. E, claro, deu origem a uma baita de uma franquia que eu acho que está no 11, se eu não me engano, então tem seu respeito aí. Agora, falando então da Criatura do Cemitério. Nossa, eu vou colocar aqui. Não teria sido melhor ver o filme do Pelé, porque essa foi a última adaptação que a gente assistiu. Ela foi feita em 1990. Apesar de eu achar super legal a construção do ratão lá que vai aparecer. Eu achei que foi muito bem feito, porque era naquela época bem assim, né? Não tinha muita CGI, então ficava assim super bizarro. Mas é uma história muito aleatória, porque o conto, se eu não me engano, tem ali umas 20 páginas, é bem curtinho, e eles começam a encher linguiça com umas coisas muito aleatórias. E, enfim, o clima é super, né, anos 90 ali, vale a pena se você curte esse tipo de filme ruim, sabe? Aquelas pessoas que gostam de filme ruim, vai gostar desse filme, mas realmente não vale muito a pena, não. Falando agora de Cat's Eye, de 1985, eu vou colocar na categoria Merece um Oscar, porque eu gostei demais. Cat's Eye vai ser um filme que ele vai contar a história de 3 contos, 2 deles que estão contidos no Sombras da Noite, que são O Ressalto e Fumantes LTDA, e mais um conto que foi escrito original, uma história, que é a terceira, então, que é contada. Eles meio que são interligados ali por um gato, mas a coisa não faz muito sentido. Mas eu gostei muito, muito mesmo, tanto da adaptação de Fumantes LTDA quanto do Ressalto, porque o Ressalto é meu conto preferido do Sobre as Noites. E é muito legal, você passa angústia com o cara, é super bizarrado, e acho que foi muito bem feito. Tem alguns atores aí que são um pouco mais conhecidos, e é super legal. Tem a Drew Barrymore, que vai aparecer então no terceiro, que não tem a ver com Sombras da Noite. Mas até o terceiro, que ele é um pouquinho mais estranho, assim, meio que uma vibe ali de monstrinhos, ainda é super legal, e eu acho que o filme cumpre seu papel na hora de, então, adaptar essas histórias, e vale super a pena conhecer, e, enfim, minha indicação zona. Falando agora de The Mangler, eu fico em dúvida se eu coloco no Sessão da Tarde ou se eu coloco, então, no Teria Sido Melhor Ver o Filme do Pelé, não tenho certeza. Vou pôr no Sessão da Tarde, porque não é um filme tão ruim assim. Eu acho que ele é mais ou menos, na verdade, acho que ele é meio ruim, eu vou voltar ele para coisa do Pelé. Porque, assim, algumas cenas, a história é sobre uma máquina de passar roupa possuída pelo capeta, né? E, basicamente, a primeira cena, que é a cena que ela puxa uma mulher que trabalha numa lavanderia, né? Ela, então, fica numa lavanderia e ela engole uma mulher, passa a mulher. E a cena é muito bizarrada, é muito bem feita, eu acho que funcionou super bem. Mas ele coloca elementos ali também, é outro conto que é super curto e não faz sentido nenhum, toda aquela história por trás. E tem também um ator super famoso, que é o ator que faz o Jack, que é o ator que faz o Fred Krueger, né, do A Hora do Pesadelo, mas assim, o personagem dele é muito bizarrado, nada a ver, super caricato. Nossa, detestei, achei muito ruim. Eu acho que a história não se sustenta, o protagonista não tem carisma nenhum. Nossa, muito ruim. Mas assim, de novo, estamos falando de um conto, né, de 20 páginas que o pessoal quis fazer um filme e que virou uma trilogia. Então, a viagem não para por aí. Mas enfim, acho que quem realmente gosta de filme ruim vai gostar. Falando agora de Às vezes eles voltam, de 1991, vou colocar ele no Sessão da Tarde, porque eu acho que foi uma adaptação que funciona um pouco melhor. Eu acho que por ter uma carga um pouco mais dramática, a gente se conecta um pouco mais com o protagonista, ele faz ali tudo fluir de certa forma legalzinha, e que dá um pouco de alegria nessa história. Mas o conto ainda é muito melhor, e eles mudam algumas coisas aqui relacionadas à história do protagonista com o irmão dele, que foi um menino que faleceu e tudo mais, e eu acho que ficou assim bem fanfarrão e não funcionou muito bem para mim. Prefiro ainda a abordagem do conto, mas enfim, é um filme que não é mal feito, ele tem ali seus méritos, e claro, derivado de um conto que é um pouco mais longo. E também deu origem então a uma trilogia, né? Às vezes eles voltam dois, não lembro. Eles voltam, revoltam, voltam para se vingar. Enfim, mas eu acho que vale a pena, então esse não é daqueles assim muito bizarros. Falando agora de Caminhões, de 1986, essa aqui é a decepção da vida, né? Porque foi dirigido pelo nosso queridinho Stephen King, mas é uma bosta no filme. É, assim, terrível. Eu acho que se fosse assim para escolher o pior, a última colocação, provavelmente seria esse. Porque é muito ruim. Tipo, os outros, eles
eles dão uma pisada assim no, digamos assim, numa coisa muito louca, que é o caso do ratão, o caso da máquina de passar roupa, que daí tem que ter uns efeitos especiais e fica bizarro. Esse aqui não, são só caminhões assassinos e dava para fazer numa boa, mas o filme é muito ruim. A cena de atropelamento das pessoas é tipo ridículo. Ele se contradiz o tempo todo. Uma hora assim os caminhões e os carros tomaram vida e estão se rebelando, na outra, alguns carros que, por conveniência do roteiro, não estão possuídos e funcionam para as pessoas normal. Então, assim, errado, erradíssimo, e ainda mais aliado ao que o Stephen fala no trailer, que é muito engraçado, dizendo que se você quer que alguma coisa seja bem feita, faça você mesmo, e ficou uma bosta. Então, desculpa, Stephen King, volta para escrever livros, porque não deu certo sendo diretor, amigo. Detalhe que ele já fez roteiros, ele fez diversos roteiros, inclusive a série do Iluminado é roteiro dele e funciona super bem. Realmente o cara só não consegue dirigir, ficou muito ruim, enfim, supera. Falando agora das adaptações de A Dança da Morte, né, The Stand, a primeira de 1994 eu vou colocar como merece um Oscar, adorei essa adaptação. Se eu não me engano, ela vai ser 3 episódios de 1h30, por aí, vai dar umas 4h30, 5 horas. Uma adaptação muito legal, adorei o elenco, adorei a forma como foi feita. Não tem tanta tecnologia, claro, tem umas coisas assim que ficam mais bizarradinhas, mas eu acho que realmente não precisa tanto assim nessa história. E os personagens super se dão bem, acho que segue muito bem o ritmo do livro mesmo. Enfim, é uma adaptação super chuchuzinha, tem aquela cara um pouco mais antiga, né, de 1990, ali da década de 90, mas eu acho que segue bem mais fiel do que a próxima adaptação que eu vou falar, que é o The Stand de 2020, que eu também vou colocar como merece um Oscar, porque daí a gente está falando em uma outra abordagem, que é uma atualização da história para os dias atuais e um orçamento bem mais alto, né, que a gente está falando de uma série da HBO, se vocês não sabem, foi lançado então ano passado, em 2020. Eu gosto bastante, eu acho que é uma série que vai ser bastante confusa para quem não leu o livro, porque ela vai e volta, ela não conta cronologicamente, que nem a primeira, de 94, ela vai e volta no tempo, e para mim foi confuso, eu acho que se eu não tivesse lido o livro, eu ia ficar totalmente perdida na história. Mas, enfim, é muito bem feito, os atores são muito bons e tudo mais. Eu acho que para quem gosta de A Dança da Morte, vai gostar das duas adaptações. Mas se você prefere ver um pouco mais da, digamos assim, da cronologia certa, da historinha mesmo, acho que vale a pena, então, ir para a primeira de 1994. Agora falando um pouquinho dos meus maiores ranços, que é a Zona Morta de 83, na verdade, que foi lançado no Brasil como Na Hora da Zona Morta, que não faz sentido nenhum. Eu detestei esse filme, sinceramente. Eu, na verdade, nem terminei de assistir ele. Porque é muito ruim. O cara que faz ele, que faz o protagonista, para mim não faz sentido nenhum, porque ele já é um cara que aparenta ter ali pelo menos 40 anos, sendo que o nosso protagonista tem 23. E eles mudaram algumas coisas que não fazem sentido para a história, como é o caso de ele já tem um relacionamento muito mais fixo com a namorada, que, né, esposa na época, acho que eles estão noivos. E não funciona essa dinâmica, porque é justamente isso que vai balancear a história deles terem recém começado um relacionamento. Enfim, eu tô entrando demais no mérito. Mas enfim, não gostei, achei que não captou legal a história, já começou tudo errado, não construiu a conexão com os personagens, os pais dele, blá, e me perdeu totalmente, então eu acabei nem terminando, e sério, não vale a pena não. E agora falando daquele que eu disse que ia criar uma categoria especial para ele, é a série da Zona Morta, então foi uma série que eu não assisti, e que eu não tenho muita vontade de assistir, na verdade. Eu dei uma olhada, então, como seria essa adaptação, e eles mudam alguma coisa, por exemplo, antes do acidente do protagonista, ele tem um filho, então, com a namorada, com a esposa, enfim, e quando ele acorda, o filho já tá crescido e tal. Eu entendo que essas modificações são feitas porque, afinal, é uma série de 6 temporadas, né? E ele tem que mudar, inclusive da segunda temporada para frente muda, não tem nada a ver com o livro. Mas eu não tenho vontade de assistir, é uma série muito longa, muitos episódios, aquela série que tem 20 e poucos episódios de 40 minutos. Não tô com saco e não tô com ânimo, então ficou de fora. Uma das minhas queridinhas, então, Chamas da Vingança, de 1984. Adorei essa adaptação. O pessoal falava que era uma super galhofice, mas eu discordo, acho que funciona super bem. A Drew Barrymore como Charlie é muito fofinha, muito amorzinha. Claro que precisava um pouco mais ali, acho que um pouco mais esperta, porque ela é meio tancinha às vezes, mas funciona super bem, acho que capta tudo da história, gosto bastante, segue bem fiel, quase que fiel cronologicamente, tirando um pouquinho um detalhe bem do final, acho que muda bastante.
mas eu gostei muito, acho que capta bem a essência do livro. Claro que provavelmente seria legal um pouco mais atualizada, mas enfim, funciona super bem e você tem que ir com o coração aberto para gostar desse filme, senão você vai achar mó assim, fanfarrão. Outra adaptação que eu adorei foi a de Cujo, de 1983. Acho que funciona também outros super bem. Aqui, com certeza, o destaque fica com o treinamento que eles fizeram com os cachorros que fizeram o Cujo, porque funciona super legal, assim, a hora que eles vão e pulam em cima do carro e atacam e voltam. Enfim, achei que funciona super bem. A protagonista também super se destaca. Eu acho que a atuação dela é muito legal mesmo. Aquela mãe preocupada, aquela mãe exausta de estar naquela situação. O Piazinho, ele meio que me irrita às vezes, porque ele só fica muito gritando. Mas tudo bem, a gente passa essa parte. Eu acho que realmente passa aquela aflição que o livro passa. Claro, ainda prefiro muito mais o livro. Mas eu acho que encapta ali tudo que quis passar nessa experiência super louca. E por último, mas não menos importante, de 1987, o Concorrente, né, que foi lançado, eu acho, como O Sobrevivente, se eu não me engano, em português. É uma outra adaptação que me surpreendeu e eu acho que super indico, porque ele modifica totalmente a história do livro, é bem longe, assim, da onde o livro, para onde o livro vai. Mas eu achei super legal, claro, tem aquela fanfarrice do Schwarzenegger, que tem uma atuação um pouco duvidosa, tem ele de colã correndo por aí, mas tudo bem, essa parte a gente deixa de lado. Eu acho que a crítica que o livro traz é muito bem representado nesse filme, apesar de mudar, como eu disse, totalmente a perspectiva, mas eu acho que eles captaram muito bem essa parte e adaptaram super legal, tem super aquela luta contra o governo que está dominando, escondendo as coisas das pessoas, e enfim, eu acho que vale super a pena, se deixa de lado, como eu disse, né, toda essa ideia de sessão da tarde ali, e enfim, acho que ele merece estar na categoria Oscar, porque foi um filme que me surpreendeu. Antes de finalizar esse vídeo, então, eu separei aqui algumas adaptações que ainda estão por vir dos livros do mestre, e que algumas aqui acho que são boatos, alguns já estão em andamento, então vamos ver, né, se isso aí vai se concretizar mesmo. A primeira que eu tenho para citar de vocês é uma adaptação de Salim, que a ideia é ela ser um pouco mais fiel à obra e também um pouco mais pesada, assim, com uma cara um pouco mais filme de terror. E está sendo produzida pelo James Wan, que é um dos meus diretores preferidos, então estou super animada para essa adaptação, tomara que venha aí. Claro, foi anunciada antes da pandemia, muitas coisas mudaram, algumas prioridades foram deixadas de lado, mas enfim, vamos ver então se realmente vem aí. Outra super legal é uma série que se chama Overlook, que vai contar as histórias, na verdade é um spin-off de Iluminado, que vai contar as histórias, então, do Hotel Overlook, que eu acho super legal. Vai ser dirigida pelo J.J. Abrams, que também é um dos diretores que eu super gosto. Então vamos ver aí se vai realmente rolar, estou super ansiosa também. Derivado, então, do Sombras da Noite, o primeiro conto de Sombras da Noite, que é Jerusalem's Lot, vai sair, então, uma série que chama Chapelwaite, não sei bem como pronuncia, e vai sair agora dia 22 de agosto, então está aí no forníssimo. Eu não lembro exatamente de qual canal que é, mas enfim, eu vi o trailer, vi um pedacinho do trailer, o teaser, e já achei super legal. Não é um conto que eu super gosto, na verdade, é um dos que eu menos gosto do Sombras da Noite, mas parece que eles vão ampliar um pouco esse universo e vai ficar um pouco mais legal. Outro filme que está sendo prometido desde 2018 é um filme que vai adaptar, então, a história do conto do O Bicho-Papão, do Sombras da Noite, que é um conto que eu super adoro, tá entre os meus favoritos, mas é aquela coisa de vende para um, vende para outros direitos, ninguém sabe exatamente se vai sair, então vamos ficar no aguardo. Outro filme que eu quero muito ver é uma adaptação de A Longa Marcha, então, que foi lançado como Richard Bachman. E essa história realmente é a história dos direitos, que ele foi adquirido bem lá na década de 80, 90, e daí venceu, meio que expirou esses direitos, e outra pessoa comprou em 2018 e prometeu fazer, então, um filme que seja bem mais fiel à história do que o outro queria fazer no caso. Mas vamos ver se realmente vai sair, como eu disse, né? A pandemia estragou um pouquinho os planos da galera. Outro livro que vai receber adaptação aí é A Incendiária, que está prometido, se eu não me engano, já começou as gravações, já foi escalado o elenco e já foram dado início, então, às gravações. Tá aí pela hora da bola, mas provavelmente acho que vai sair, então, em 2022, já que nem foi anunciado ainda. Mas esse aí já está confirmado, então, vem aí. E por último, mas não menos importante, é para rolar mais uma adaptação de O Concorrente, que no caso, essa sim vai ser bem mais fiel à obra, a ideia é realmente adaptar tudo aquilo ali,
que não foi feito no filme do Schwarzenegger, mas enfim, estamos super animados, eu acho que é uma história excelente, foi uma super surpresa maneira ler esse livro e estou ansiosa também. Então, galera, por hora é isso, obrigada por assistir até aqui, conta aqui embaixo se você já assistiu algum desses filmes, se vocês gostaram ou não gostaram, concordam comigo ou não concordam comigo, vamos ver então se realmente eu tenho um gosto tão ruim assim ou tão bom para filmes. E não se esquece então de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, também de curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui. A gente se vê então por aí.